Doramigas. Se vocês querem testar o emocional de vocês, assistam a esse filme. Foi pior que A Garota do Século XX. Eu comecei achando que seria tranquilo e terminei repensando a vida. Doramigas. O nome do filme é Se Esse Amor Desaparecesse. A história gira em torno de dois jovens que estudam na mesma escola, mas, após um acidente, ela passa a sofrer de amnésia retrógrada, ou seja, ela acorda todos os dias sem lembrar do que aconteceu no dia anterior e não consegue guardar novas memórias. O mais doloroso é ver o quanto o relacionamento deles precisa recomeçar todos os dias. Enquanto ele carrega todas as lembranças e sentimentos, ela precisa reaprender a confiar, a gostar e a amar repetidamente, como se fosse sempre a primeira vez. Isso deixa o filme muito sensível. Eu, sinceramente, já deveria ter desconfiado que não era um K-drama conforto, e sim um verdadeiro K-trauma. Cada momento fofo vinha acompanhado daquela sensação de que alguma coisa ia dar errado, e geralmente dava. O filme é muito bonito visualmente e trabalha muito bem as emoções dos personagens. Ele faz a gente pensar sobre o valor das memórias, das experiências e do quanto elas moldam quem a gente é. Sem elas, até o amor precisa lutar para existir. Esse é, sem dúvida, um daqueles filmes que marcam a gente e fazem refletir sobre amor, memória e até sobre o tempo que temos com quem amamos. Se Esse Amor Desaparecesse não é só um romance, é uma história sobre escolhas, sacrifícios e sobre como alguns sentimentos conseguem ser mais fortes que o próprio esquecimento. Se você gosta de filmes que tocam o coração e fazem a gente sentir cada emoção junto com os personagens, esse é um filme que vale muito a pena assistir, mas já vai preparado. Porque ele mexe muito com o emocional. E se você gostou dessa indicação, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilha com uma doramiga que ama sofrer com dorama junto com você. Por conta dessa condição, ela escreve tudo o que fez no dia anterior para, no dia seguinte, conseguir entender a própria vida. Essa era a rotina dela. Enquanto isso, o nosso protagonista vive aquela rotina comum de adolescente, com escola, amigos e inseguranças típicas da idade. A vida dos dois acaba se cruzando de forma simples e inesperada. Em um momento impulsivo, ele pede ela em namoro, mas já esperando levar um fora, já que ele só estava cumprindo um desafio que fizeram para ele. Só que, contrariando todas as expectativas, ela aceita. Sim, doramigas, ela aceita. E o mais impactante é que, mesmo depois de descobrir que o pedido não foi exatamente sincero no começo, ela ainda decide dar uma chance para esse sentimento. E é aí que a história começa a ficar ainda mais emocionante, porque o que começou como algo sem intenção acaba se transformando em algo real e profundo. Esse filme tem muito gostinho de A Garota do Século XX. Doramigas, pensem em um filme triste. É esse. Então, se você não quiser chorar, é melhor nem assistir. A Netflix precisa pagar minha terapia depois desse filme. Era realmente necessário colocar um final tão triste? Podia ter sido igual ao filme como se fosse a primeira vez. Eu fiquei ainda mais emocionada ao perceber que ela o amava tanto que conseguiu lembrar dele mesmo com amnésia. Como ela mesma disse, enquanto todos iriam esquecê-lo aos poucos, ela o lembraria aos poucos. Ele fez de tudo para que cada dia dela fosse feliz, e isso torna a história ainda mais intensa e dolorosa. Eu esperei vários tipos de final, menos aquele. Foi uma das histórias mais emocionantes que já assisti. No fundo, parece que ela só conseguia lembrar do dia anterior porque ele sempre repetia que aquilo que é guardado no coração nunca se esquece. E talvez tenha sido exatamente isso que manteve o amor deles vivo, mesmo quando as memórias insistiam em desaparecer. Esse filme é lindo e extremamente sensível. A decisão dele de fazer com que todas as memórias dela sobre ele fossem apagadas, apenas para poupá-la da dor, é uma das maiores provas de amor da história. O mais tocante é perceber que, mesmo com a memória apagada, ela não consegue esquecer completamente o amor que sentia por ele, nem o rosto dele. Como se o sentimento tivesse ultrapassado a própria memória. Eu consegui entender o momento em que ele pede para a amiga dela apagar qualquer registro dele do diário. Ele só queria que os dias dela fossem felizes, sem dor e sem sofrimento. Mas o amor que ela sentia era forte demais para simplesmente desaparecer. Eu não sei quem estava sofrendo mais, se era eu ou a amiga dela. Tadinha, ela carregava toda aquela dor sozinha, tentando ser forte enquanto guardava a tristeza dentro dela. O pai dele também partiu meu coração. Ele já estava lidando com a perda da esposa e, de repente, precisa enfrentar a perda do próprio filho, que era seu companheiro e apoio. Foi uma dor em dobro. Durante todo o tempo, eu ainda mantinha uma esperança de que ela fosse se recuperar e começasse a lembrar dos dias que viveu ao lado dele. Eu realmente queria acreditar que o amor deles teria mais uma chance.
Esse é, sem dúvida, um daqueles filmes que marcam a gente e fazem refletir sobre amor, memória e até sobre o tempo que temos com quem amamos. Se esse amor desaparecesse, não é só um romance, é uma história sobre escolhas, sacrifícios e sobre como alguns sentimentos conseguem ser mais fortes que o próprio esquecimento. Se você gosta de filmes que tocam o coração e fazem a gente sentir cada emoção junto com os personagens, esse é um filme que vale muito a pena assistir, mas já vai preparado. Porque ele mexe muito com o emocional. E se você gostou dessa indicação, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilha com uma doramiga que ama sofrer com dorama junto com você.